Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jairo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns dos nossos temas de iniciação científica. Na última atividade que eu passei para vocês aqui no blog, eu pedi que vocês analisassem uma matéria da BBC, em que a BBC elencava os protocolos científicos para o tratamento do coronavírus e, ao mesmo tempo, demonstrava as ações adotadas pelo presidente do Brasil, em geral, ações contrárias às recomendações médicas e científicas. E aí eu pedi para que vocês fizessem essa comparação, pontuando, as ações do governo, as ações recomendadas pela ciência e o posicionamento do jornalista, que escreveu a coluna sobre esses dois polos. Agora, nesse vídeo breve, eu vou comentar com vocês um pouco sobre qual tem sido o papel da ciência e quem é a ciência nesse momento do combate ao coronavírus, Eu vou restringir a minha abordagem ao Brasil, tá? Vou falar um pouco da movimentação mundial da OMS, da busca pela vacina, mas vou restringir mais a minha fala a respeito do Brasil. Então, começando essa abordagem, eu gostaria de lembrar vocês algo que eu já disse para vocês durante as aulas, lá no início do ano. É o seguinte: no Brasil, 90% da ciência que é produzida no Brasil, ela é produzida dentro de universidades públicas. Então, no Brasil, se pode dizer com tranquilidade que ciência e universidade pública são parceiras, são sinônimos, tá? Os campos da Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal da Bahia, Unicamp, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, várias e várias instituições públicas, sejam elas federais ou estaduais, em geral universidades, têm liderado as pesquisas e os estudos sobre o coronavírus. Agora, o que é que se pesquisa, o que é que se estuda a respeito do coronavírus? Várias coisas. Então, alguns grupos de pesquisadores e cientistas, eles estão pesquisando, por exemplo, sobre como é a vida do vírus, se é que a gente pode dizer assim, chamar de vida. Aí só o professor Francis ou João para me corrigirem se eu estiver errado, que são da biologia. Enfim, mas como é que o vírus se instala? Como é que ele se propaga? Quais são as superfícies que ele sobrevive mais tempo? Quais são as superfícies que ele sobrevive menos tempo? Então, tá aí uma questão que a ciência busca responder. Uma segunda questão que a ciência busca responder é: quais efeitos o vírus causa no corpo humano? Tem sido descoberto que, para além de lesões nos tecidos pulmonares, nos alvéolos, as lesões que causam os problemas respiratórios, tem havido muitos pacientes com problemas renais, problemas para filtragem do sangue. Então, as pesquisas estão mostrando que, além de atacar o pulmão, o vírus também ataca as funções renais e dificulta bastante, vai minando aos poucos as condições de saúde do infectado. Um outro grupo de pesquisa tem descoberto que o coronavírus atinge também as articulações e os músculos do corpo. Então, muitas pessoas que contraíram a doença e que depois ficaram boas, tem reclamado de dores, fortes dores pelo corpo. Então, enquanto uma parte dos pesquisadores está interessada no processo de vida do vírus, no seu ciclo de existência, outra parte tem estudado sobre os efeitos que esse vírus causa no corpo humano. Uma outra parte das pesquisas tem sido feita com pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas, o pessoal que trabalha nas autópsias tem investigado e pesquisado o tamanho do estrago que é causado pelo vírus, ou do que a pessoa morre quando contrai o coronavírus. Então, são frentes diversas de investigação. Outro grupo tem pesquisado remédios, quais tipos de fármacos, quais tipos de drogas químicas têm sido eficientes ou não têm sido eficientes no combate ao coronavírus. Então, a gente pode dizer que essas diferentes frentes, quando somadas, elas vão ajudar a entender toda a cadeia, todo o processo de contaminação, de doença, de cura e de óbito que é envolvido na pessoa que contrai o Covid-19. Então, isso é muito importante. Qualquer estratégia para
vencer essa doença, para mitigar o problema, ele depende basicamente que se descubra o que o vírus causa, para que se possa combater aquilo que ele causa no corpo humano. Então, diferentes universidades brasileiras, em diferentes lugares, têm se dedicado sobre esses temas: ciclo de vida do vírus, os efeitos que ele causa no corpo humano, quais substâncias são mais efetivas ou menos efetivas no combate ao vírus, que tipo de lesões ele causa que levam as pessoas a óbito. E um grupo também tem se dedicado, aí mais no âmbito internacional, no desenvolvimento da vacina. Só que em relação à vacina, a gente precisa ter em mente que fazer uma vacina é algo muito complicado, né? Porque exige muito estudo e pesquisa, e como eu disse para vocês, a ciência, e disse isso lá atrás, durante as aulas, a ciência ela não se faz de um dia para o outro. Ciência não é assim, acordou hoje já com as respostas. A ciência envolve investigação, ainda mais naquilo que se refere à vida humana, tá? Então eu não posso simplesmente pegar uma substância que eu não conheço os efeitos colaterais dela e dizer, olha, aqui está a cloroquina, tome, use e você vai ficar curado. Isso é irresponsabilidade, tá? Porque num grupo, num universo de 10 pessoas, 3 pessoas podem ficar curadas, de fato, terem uma melhora, mas 5, 4, 3 ou 1 podem morrer. E aí, vale a pena o risco? Então, tudo isso tem que ser pensado. É por isso que a ciência ela leva um tempo para conquistar as coisas. Porque os processos eles precisam ser estudados. Lembre-se que eu disse para vocês que na ciência, a primeira coisa que a gente faz é formular uma hipótese. Formula uma hipótese, busca referências teóricas que já discutiram temas próximos daquela hipótese, submete aquela hipótese a testes, analisa os resultados obtidos pelo teste e aí descarta a hipótese e formula outra, ou confirma a hipótese e transforma numa teoria. Então a ciência é assim, leva um processo. Para você estudar, você não aprende tudo de um dia para o outro. E tem havido, pessoal, isso é muito importante salientar. E aqui eu saio da esfera brasileira e vou para a esfera internacional. Tem existido uma cooperação internacional grande de laboratórios na Alemanha, laboratórios chineses, laboratórios nos Estados Unidos, laboratórios na Inglaterra, na Austrália, laboratórios em Cuba, em todo o mundo. Em todo o mundo tem havido uma cooperação no sentido de tentar encontrar o mais rápido possível, só que, porém, com a maior responsabilidade possível também, igualmente, respostas e possivelmente uma vacina para essa doença. Tá? Só que, como eu disse para vocês, isso não vai ser uma coisa que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, né? As estimativas dão conta de que uma vacina ela pode levar, numa hipótese otimista, 2 anos para ser testada, validada e produzida em larga escala. Ultimamente eu tenho lido algumas matérias que falam que alguns laboratórios estadunidenses eles estão próximos de desenvolver a vacina. Só que mesmo assim, desenvolvida a vacina, depois é preciso condições de produzi-la em larga escala. Afinal de contas, são milhões, pessoal, milhões de pessoas contaminadas com coronavírus no mundo. Só no Brasil, são mais de 16 mil pessoas que perderam as suas vidas, infelizmente. Se você somar ao número de óbitos em outros países do mundo, a gente chega aí na casa, quem sabe, de 300, 400, 500 mil pessoas que já perderam a sua vida por causa da pandemia do coronavírus. Eu lembro, e aqui eu preciso aproveitar esse espaço para fazer a minha meia-culpa. Lembro que eu conversei com algumas turmas antes dessa paralisação, em que a gente conversava sobre o vírus, e eu muitas vezes na sala conversando com vocês, minimizei a influência da doença. Disse, olha, gente, realmente é uma doença que mata, mas é preciso se preocupar, porque o principal grupo que perde a vida é o grupo de risco, pessoas que têm doenças crônicas. Só que o que a gente tem visto no Brasil como é que eu poderia dizer? A subversão dessa indicação. Ou seja, tem visto que isso não é totalmente eficaz e válido. No Brasil tem morrido aproximadamente 30% dos óbitos no Brasil são de pessoas jovens e pessoas que, em tese, não estariam nesse grupo de risco. Isso mostra 2 coisas. Isso mostra, em primeiro lugar, que esse vírus ele também passa por transformações, por modificações, por mudanças. Então, esse vírus, quem sabe, ele está
a partir dessas mutações, bem mais agressivo aqui do que em outros lugares do mundo. Esse é um ponto. E em segundo ponto, que a gente sabe ainda muito pouco sobre essa doença. Quando eu comentei isso com vocês há 2 meses e meio atrás, eu sabia muito pouco a respeito do coronavírus e seus efeitos. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de leitura e por isso eu digo aqui que aquelas coisas que eu comentei lá nas aulas com vocês, elas são completamente absurdas e infundadas. Então é preciso que vocês de fato se protejam. Na medida do que puderem, não saiam de casa, protejam vocês mesmos, os seus familiares, protejam as pessoas que porventura vão contrair o vírus e que vão precisar do sistema de saúde funcionando em pleno poder, e que se pessoas ficarem doentes, faltarão leitos. Então a gente precisa fazer tudo isso, tá? E Jairo, aquilo que Jairo falou, não se preocupem da gripezinha, né? Olha aí, Jairo, tudo que eu mais temia na minha vida era concordar com o Bolsonaro e eu concordei naquela época, tá? Eu estava completamente errado, tá? Estava errado e digo isso para vocês aqui no vídeo. Jairo Paranhos estava errado naquilo que falou. É preciso que a gente não minimize o coronavírus, tá? Então, peço desculpa para vocês, porque naquela época eu fiz um desserviço a vocês. Mas agora eu não posso fazer presencialmente, mas através desse vídeo eu faço a minha correção e o meu pedido de desculpas, ok? Estou perdoado por vocês? Espero que sim. Então, retomando a nossa explicação, a ciência ela vai trabalhando em frentes diferentes na pesquisa sobre o vírus. E ainda há uma outra frente que eu não apresentei para vocês, que é a frente que tenta entender se fatores climáticos influenciam ou não na propagação do vírus, na mortalidade, na taxa de contágio. Esse também é um outro nicho de pesquisa que as pessoas estão estudando. Tudo isso para quê, gente? Tudo isso para entender se o clima influencia na taxa de contágio, na taxa de mortalidade, não é? Para se entender o caminho mais adequado na produção das vacinas. Então, a pesquisa ela tem esse objetivo. As pesquisas, né? Melhor dizendo, elas têm esse objetivo de tentar ter o máximo de respostas possíveis, porque quanto mais respostas você tem, mais você pode ter estratégias para combater de modo eficiente e efetivo o vírus. Então, vocês estão conseguindo entender como a ciência tem trabalhado? Agora, claro, óbvio, eu gosto sempre de salientar isso. A ciência ela não resolve todos os problemas. E para a gente conhecer 100% sobre o vírus ainda vai levar muitos anos, porque tem muitos campos a se estudar, muitas coisas a se enfocar e a se pesquisar, tá? Então, vamos em frente, vamos estudar, vamos nos preparar para que a gente possa obter respostas sobre o combate ao vírus. Só que nem tudo são flores no Brasil. O Brasil está enfrentando um problema que é o problema de falta de liderança, de falta de coordenação no combate ao vírus. Porque o que se espera de um governante nesse momento? Que o presidente, né? O que o presidente deveria fazer? Ligar para os governadores, agendar reuniões, né? Obviamente tomando as precauções para evitar o contágio, reuniões via internet, via Zoom, né? Enfim, via qualquer aplicativo de reunião virtual. E conversar com os governadores, saber as realidades, o que estão acontecendo nos estados, não é? O governo liderar a compra de respiradores, a compra de testes rápidos para serem feitos de modo maciço na sociedade, né? O governo criar um comitê de informação, unir os pesquisadores, né? Por que um comitê de informações? Porque o que o pesquisador da UFPE descobriu, que o da Federal do Rio Grande do Sul possa saber também, para testar, para adiantar, quem sabe, um processo de pesquisa, né? Que o pesquisador da USP possa consultar para confirmar ou refutar, porque um trabalho conjunto, ele faz, e você tem um máximo de informações no menor tempo possível. O governo federal podia criar essa ponte, não é? Só que nada disso tem sido feito. O que a gente tem visto é que, em muitos casos, governadores e prefeitos têm assumido o trabalho de combate ao coronavírus sozinhos, e o governo federal tem atrapalhado. A realidade do Brasil é essa, tá? Eu sou professor, eu não posso me furtar de dizer para vocês aquilo que está acontecendo. Independente de
orientação partidária, independente de perspectiva política, a gente não pode negar a realidade. No Brasil, o governo federal ele faz uma apologia ao senso comum. E eu gosto de ressaltar aqui, não estou dizendo que o senso comum é ruim, mas falar e se pautar apenas no senso comum é irresponsável. Porque nem sempre o senso, assim como a ciência, nem sempre o senso comum tem as respostas para as coisas. E às vezes o senso comum pode ser prejudicial. E aí, de novo, eu retomo o debate sobre a cloroquina, tá? O que é a cloroquina? A cloroquina é um remédio que já era usado para pessoas que partilhavam, que possuíam doenças crônicas, né? Pessoa que tem lá doenças crônicas é a doença com a qual você convive com ela a vida toda. Dores crônicas e outros problemas, como diabetes, etc. Doenças que, em tese, você nunca fica curado. Então, a cloroquina era um remédio indicado para combater dores e sintomas de pessoas que têm esse tipo de doença. O que ocorre é que isso não é mentira. Em alguns casos, o medicamento, ele de fato foi efetivo. E a pessoa deixou de sentir os sintomas do coronavírus. Agora, em muitos casos também, um remédio piorou a situação das pessoas. Há mais ou menos um mês atrás, um médico baiano, que vivia ali na região de Ilhéus, Itabuna, um médico morreu porque começou a sentir os sintomas de coronavírus e se automedicou com cloroquina. O remédio causou nele uma arritmia cardíaca, ele infartou e morreu, gente. Morreu. Ele não foi o único. Então é muito complicado. Quem é que tem, pessoal, a capacidade técnica e intelectual para dizer os casos em que o medicamento deve ser usado e os casos em que o medicamento não deve ser usado? São os médicos. O médico pede exames, vê o seu quadro clínico e ele recomenda ou não recomenda o remédio. Assim como o remédio não é para todos, ele não deve ser recomendado assim, maciçamente. É preciso que se tenha responsabilidade. E, infelizmente, o nosso governo ele não tem tido responsabilidade. Enquanto os cientistas eles têm procurado ter responsabilidade, porque seria muito fácil ele dizer, olha, o remédio A, B, C ou D, porque eu acho, porque eu estudei há 10 anos atrás, resolve um problema. Mas o que é que o pessoal tem feito? O pessoal tem testado, tem pesquisado, para quando apresentar uma possível solução, apresentá-la com o máximo de eficiência e eficácia possível. E essa responsabilidade não tem sido exercida pelo Executivo, pela Presidência da República, pela figura de Jair Bolsonaro. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Tá? Então, a gente tem, de um lado, governadores, prefeitos, tentando. Por que eu digo tentando? Porque se você é governador de um estado, você tem menos recursos, dinheiro, do que o governo federal, sem dúvida. Você tem menos acesso a grandes laboratórios e informação do que o governo federal. Mas, mesmo assim, eles têm tentado. O Nordeste mesmo formou um consórcio, o Consórcio Nordeste, que é a união dos 9 estados da região. E, via consórcio, se tentou comprar uma quantidade significativa de respiradores, que respirador é uma máquina usada em hospitais que simula uma respiração artificial para a pessoa que está no estágio grave da doença, que está com suas funções respiratórias comprometidas. Então, a pessoa não consegue, por si só, respirar. Então, o respirador é essa máquina que vai bombeando oxigênio e tirando o gás carbônico do pulmão da pessoa, que é o processo que o nosso pulmão faz. Tá? E vai fazendo isso até que o pulmão da pessoa passe a se recuperar. Então, só que os estados têm encontrado muita dificuldade na aquisição desses respiradores, porque o mundo todo está enlouquecido querendo comprar respiradores, porque o coronavírus tem atingido vários países do mundo simultaneamente. Então, possivelmente, para o executivo fazer isso seria muito mais fácil do que estados isoladamente. Mas o que o executivo faz? Cruza os braços. O que o nosso presidente faz? Manda o povo sair porque ele tem medo da economia quebrar. Pessoal, realmente, nós vamos viver uma das maiores recessões econômicas da história. Isso é fato. Nesse ponto, o presidente da República tem razão. O coronavírus vai quebrar grandes economias como a americana e a chinesa. Que dirá a economia brasileira? Isso é uma verdade. Só que
cada problema a seu tempo. Acho que a principal preocupação do Brasil nesse momento teria que ser diminuir a curva de contágio da doença. Porque observe, países que tomaram medidas mais efetivas já passaram pela pior fase da doença e agora estão enfrentando um declínio no número de contágios. Mas o Brasil fica brincando de isolamento social, e aí é uma responsabilidade grande, tanto da presidência da República, quanto nossa como cidadãos. A gente fica brincando de isolamento. Um dia a gente cumpre, outro dia a gente não cumpre. Um dia a gente fica em casa, outro dia a gente não fica em casa. E aqui eu estou falando de ficar em casa quem pode, né? Não quem está trabalhando em serviços essenciais. Mas a gente cumpre um dia, não cumpre no outro. Fica nessa. E sabe o que vai acontecer? Os países levam 3, 4 meses para diminuir a quantidade de contágios e poder se readequar à nova realidade. O Brasil pode levar 1 ano ou mais tempo, porque não se toma medidas efetivas. Nem o executivo, nem nós. Então, nesse momento, é importante que cada um de nós cumpra o seu papel. Tá? E mais importante que isso, é importante também que pós-coronavírus, todos vocês, estudantes, observem com atenção, conversem com os pais de vocês, com a família de vocês, para verem, na hora de escolherem candidatos, quais são os candidatos que defendem as universidades públicas. Quais são os candidatos que propõem melhorias para a educação de modo geral? Porque ciência, pessoal, e educação estão diretamente relacionados. Não existe ciência sem educação. Não existe ciência sem estudo, sem leitura, sem interpretação. Não existe ciência sem isso. E se o candidato A, B, C ou D não toma nenhuma ou nunca tomou nenhuma